Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual horário você está vendo esse vídeo. Boa tarde, bom dia para você que está assistindo aqui o Suno Notícias. Mais uma vez a gente está com esse quadro aqui, com esse trecho que a gente vem algumas vezes ao mês trazer para vocês opiniões e visões de gestores profissionais do mercado financeiro sobre esse mercado de asset management, sobre fundos e um pessoal aí que está tomando as decisões na ponta, tomando as principais decisões de investimento. Lembrando que aqui a gente tem um fórum para todos os tipos de gestores, né? Gestores de fundos imobiliários, de ações, seja qual a classe de ativo que ele gerir, ele é sempre bem-vindo aqui. E a gente também está sempre aberto a vocês, que são praticamente os nossos chefes, né? Vocês que são a audiência que mandam aqui. Então, se vocês tiverem algum gestor que vocês gostem, alguém que vocês queiram que a gente traga aqui para trocar uma ideia, só deixar nos comentários ou enviar para a gente no Suno Notícias nas redes sociais. E hoje eu trago o pessoal lá da Bocaina Capital para trocar uma ideia aqui comigo, para falar um pouco mais sobre como está o mercado de renda fixa. Eu trago como minha companhia aqui hoje o Gabriel Steca, lá da Bocaina. Tudo bem, Gabriel? Tudo jóia, Eduardo. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Capaz, obrigado. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade em trocar uma ideia aqui com a gente. E lembrando que o Gabriel é a segunda vez dele aqui, lá numa edição antiga que o quadro girava um modelo um pouco diferente. Ele já participou aqui, então se você tiver curiosidade, vai lá na nossa playlist do YouTube que a gente tem sempre separado para trocar uma ideia com ele. E antes de a gente começar o nosso papo aqui, falar um pouco mais sobre o mercado de renda fixa, sobre como é que está a coisa toda desde que o Campos Neto tomou suas últimas decisões, a gente tem que trocar uma ideia aqui para vocês conhecerem um pouco mais brevemente o Gabriel explicar aqui como é que funciona a gestora que ele está. Então, Gabriel, conta para a gente como é que funciona a Bocaina, né? O que vocês fazem e qual exatamente é o fundo que você toca aí, de uma maneira resumida para o nosso público investidor aí, para a nossa audiência, entender como é que a coisa funciona. Perfeito, Eduardo. Obrigado. Então, me apresentando, né, eu sou Gabriel Steck, eu estou já há 15 anos no mercado financeiro e eu fundei em 2020, junto com meu sócio Miguel Ferreira, a Bocaina Capital. A Bocaina Capital é uma gestora inteiramente dedicada a investimentos em infraestrutura. Então, a gente trabalha com infraestrutura como uma classe de investimentos. Nós temos alguns fundos que tomam diferentes perfis de risco dentro desse perímetro de infraestrutura, sendo que o principal, o mais conhecido deles, é o nosso fundo fechado listado em bolsa, que é o BODB11, né, o Bocaina Infra, que é um fundo do tipo FI Infra, que investe em debêntures incentivadas, que são ativos de crédito emitido por empresas que fazem investimentos em infraestrutura. Perfeito. Só de curiosidade, o pessoal que trabalha com FIINFRA, você era ou já trabalhou com engenharia civil, alguma coisa assim? Porque alguns gestores que eu troquei ideia aqui tinham experiência prévia no setor. Como é que é o currículo de vocês? Até porque tem muito engenheiro como gestor de outras coisas, né? Gestor de ações de outras áreas. Como é que é o currículo aí da casa? Sim, sim, eu sou engenheiro de formação, eu sou engenheiro eletricista, fiz engenharia elétrica com ênfase em computação na Poli. Trabalhei alguns anos com infraestrutura de tecnologia, né, de TI e telecom, atendendo as principais empresas de telecomunicações no país. Mas não muito tempo depois, eu fiquei 3 anos, né, trabalhando com engenharia depois de formado e logo fui para o mercado financeiro trabalhar numa área que tem o nome em inglês é Project Finance, que é uma área de financiamento de projetos de infraestrutura. Então você não acaba não usando nada do conhecimento de engenharia, né? O mercado financeiro, na verdade, em tese, ele é muito mais fácil do que engenharia do ponto de vista do que você usa de ferramentas matemáticas, né? Então você sai da integral tripla para a conta de mais, menos, porcentagem, mas tem as suas outras complexidades, né? Então, nessa área de financiamento a projeto, eu trabalhei no Banco Santander por mais de 10 anos, a maior parte desse período na área de financiamento a projetos. A gente executava assessoria para os clientes, que naquele caso eram empresas desenvolvedoras de projetos de infraestrutura, tanto na hora que eles estavam dando os lances nos leilões de infraestrutura, então lance para levar uma concessão de linha de transmissão, para levar uma concessão de aeroportos, uma concessão de rodovias, ou para vender energia num leilão público de venda de energia. A gente auxiliava eles a dar os lances nesses leilões, a gente auxiliava na estruturação da solução de capital para o projeto. Então, desenhar a melhor composição dos diferentes tipos de dívida, volume adequado com volume de equity e a capacidade de pagamento, né, de servir essas dívidas de cada projeto.
E aí a gente fazia esse desenho e executava esse plano. Então, estruturava dívidas com o BNDES, estruturava dívidas com o Banco do Nordeste, estruturava dívidas no mercado de capitais, ou com agências multilaterais, como o Banco Mundial, agências de fomento e exportação. E aí, em 2018, eu saí dessa área, a convite do Miguel, meu sócio, que era o CEO da Santander Asset. Fui na Santander Asset começar a prática de investimento em infraestrutura lá. Trabalhei daí até 2020, liderando aí, estruturando os primeiros fundos, construindo time, etc., na Santander Asset para investimento em infraestrutura. Lancei 2 fundos de infraestrutura lá, que tiveram muito sucesso, hoje eles têm mais de 2 bi de ativos sob gestão. E em 2020 eu e o Miguel saímos para fundar a Bocana Capital. Então, tem um histórico de engenharia aí, a gente tem aqui no time engenheiros também civis, mas o background todo da turma é muitos anos de mercado financeiro. Investimento em infra é um negócio bem específico e os profissionais acabam se beneficiando muito de ter tido anos de experiência no setor. É algo que é um pouco difícil de quem acabou de chegar já conseguir desempenhar bem. Né? Não é um negócio que é fácil de aprender lendo o livro, é um negócio que você tem que acabar executando na prática por alguns anos para saber aí os melhores caminhos a seguir. Perfeito. E bom, você falou dos fundos e como que vocês trabalham hoje, né? Vou até colocar aqui um pouco você falou do BLDB11, que é justamente um fundo mais conhecido aí de vocês. Vou até colocar aqui na tela que vocês têm esse gráfico aqui de performance. Ah, legal. Fala um pouco mais sobre como é que funciona o fundo, né? O que vocês fazem e um pouco de como é que isso funciona, por que ele é atrativo para pessoa física, né? Inclusive porque a gente tem Fiagro aqui na Suno, né? O pessoal sempre bate nessa tecla de isenção de imposto de renda, eu vejo que ele também é isento de IR aqui. E como é que vocês estão projetando o yield e as distribuições de vocês? Como é que funcionam as distribuições de vocês? Porque, inclusive, aqui chama a atenção que vocês tiveram, o pessoal que eventualmente for ouvir pelo Spotify não vai ver, mas tem um pico aqui nos gráficos que vocês chegaram a bater 21,2% de yield, né, em novembro de 2022. Como é que vocês estão olhando para esse indicador hoje? Quais que são as projeções de vocês para o futuro? Perfeito, maravilha. Então, primeiro falando um resumo do BODB, né? O BODB, então, ele é um FI Infra, ou seja, ele é um fundo que investe em debêntures incentivadas, ele tem o benefício da Lei 12.431, que representa uma alíquota zero, né, de imposto de renda para a pessoa física, e é uma isenção que é um pouco mais potente do que a isenção dos fundos imobiliários. Então, ele é uma isenção tanto em pagamento de rendimentos, quanto em eventuais ganhos de capital que a pessoa física aufira ao comprar e vender cotas. Então, é uma isenção completa, né, do imposto de renda para a pessoa física. E aí esse nosso fundo, o BODB11, ele tem como objetivo de rentabilidade entregar de 1,5% a 2,5% acima da rentabilidade da NTNB de duration equivalente. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que a gente vai olhar o portfólio inteiro, ver qual que seria a NTNB equivalente em termos de duration. No nosso caso, a gente trabalha com a NTNB com vencimento em 2030, tá? Ou seja, com uma duration aí próxima de 6 anos e meio. E a gente olha quanto de prêmio a gente consegue entregar acima dessa NTNB 2030. Então, o objetivo do fundo é entregar de 1,5% a 2,5% acima da NTNB, já líquido de taxas e líquido de imposto de renda para a pessoa física. O BODB é um fundo para público em geral. Foi um dos primeiros fundos aí, talvez o primeiro a ter uma oferta pública ampla, né, na antiga instrução CVM 400, direcionada para público em geral. Né? Por um longo período, esses fundos foram restritos a investidores qualificados. Né? Então, a gente tem como uma vontade grande nossa tentar trazer para o maior número de pessoas a possibilidade de se investir nessa classe de ativos, né, de infraestrutura, que, na nossa opinião, é uma boa classe de ativos para você ter nos portfólios aí de quem tem visão de longo prazo, quem pretende, né, ter uma exposição a juros reais, né, e a juros reais com algum duration. Então, a gente entende que esse é um produto muito bacana para essas pessoas físicas terem a exposição a esse perfil, essa classe de ativos, com um instrumento muito potente que é o fundo listado na Bolsa. Né? Então, você ter o fundo listado na Bolsa, ele permite ao investidor
desarbitrar dois mercados que têm uma liquidez distinta. Então, você tem o mercado de balcão, onde são negociadas as debêntures, onde a precificação ela é mais opaca, né? Você tem que ligar para um broker para ele te dar uma oferta, ou a pessoa física tem que falar via sua corretora com alguém da tesouraria, ou um cliente que é atendido por private bankers, né? Ele tem que ligar para o seu banqueiro, ele tem que negociar com a tesouraria, tem uma visibilidade, tem pouca visibilidade de preço, e geralmente isso daí vem atrelado com altas taxas, né? Então você acaba comprando meio caro e vendendo meio barato comparado com o preço de mercado. Então, você ter o fundo listado te permite passar por cima dessa opacidade de preço do mercado de balcão, tendo uma cota listada em bolsa, com preço a todo momento, que você pode comprar e verificar pelo seu home broker, né? E o fundo em si, ele tem a liberdade de investir nesses diferentes ativos, sendo um fundo fechado. O gestor, né, no meu caso, o meu papel, tem uma liberdade maior de fazer os investimentos, sem ter que se preocupar com os resgates que podem vir em momentos de estresse, como que a gente viveu no começo do ano, aí, com os eventos de crédito de Americanas e de Light, que a gente pode conversar um pouquinho. Então, acho que em síntese, né, o BODB ele é um fundo que permite ter essa exposição a investimentos em infraestrutura, com um retorno que historicamente é bastante bacana, eu vou comentar para vocês, de maneira isenta de imposto, e com uma liquidez D+2 de bolsa, que é um pouco do que acho que a sua audiência está bastante acostumada de ver com os fundos imobiliários, com os FIAGROS, que é investir em ativos pouco líquidos com a liquidez de bolsa. A diferença aqui é uma classe de ativos diferente, que é a infraestrutura. Em geral, ela carrega um perfil de risco um pouco menor do que o mercado de real estate e o mercado agro, né? E ela traz uma isenção fiscal que é um pouco mais potente, com essa isenção também para o ganho de capital, que nos fundos imobiliários, aí, e alguns FIAGROS, né, quando tem a casca de fundo imobiliário, ela tem uma tributação de 20% para a pessoa física. Então, do ponto de vista de portfólio, de resultados, né, performance, que é esse slide que você comentou, acho que tem dois pontos importantes para a gente comentar. O BODB, ele é um dos primeiros fundos a fazer os pagamentos mensais, né? Então, historicamente, esses fundos pagavam rendimentos semestrais. Ele é um dos primeiros fundos também a descarregar o IPCA, né? Então, a gente faz as distribuições mensais também, incluindo o IPCA de cada mês, e isso é o que representa, Eduardo, o que você apontou de flutuação em alguns meses, né? Então, a gente teve no nosso passado, no nosso passado recente, períodos onde a gente teve quase 1% de inflação no mês, e períodos onde a gente teve deflação, né? Se pegar julho do ano passado, você teve uma deflação de 0,68 negativo por cento, né, no mês. Então, essa flutuação de IPCA é um pouco do que é a razão dessa pequena variação que a gente observa, né, uma flutuação aí entre 10 centavos e 15 centavos por cota, né, no pagamento, é uma cota base R$10, né? Então, como a gente descarrega também o IPCA, essa flutuação ela está um pouco atrelada a esse IPCA que representa a parte do carrego das debêntures mensal. A gente faz esses pagamentos mensais para os cotistas, né? A gente tem uma média de pagamentos da ordem de 16%, em termos analisados, né, desses pagamentos que ocorrem mensalmente. Em termos de retorno consolidado, olhando tanto as distribuições quanto o desempenho, né, da cota patrimonial do fundo, a gente tem conseguido entregar 3% acima da NTNB 2030, que é a nossa referência, ou seja, a gente tem conseguido entregar acima do topo aí do objetivo de rentabilidade do fundo, com base na nossa estratégia aí de gestão. Nesse slide, a última coisa que eu queria pontuar, né, já que tá aqui também, a gente tem um gráfico aqui com a evolução de cotistas, né? Então, para quem está nos ouvindo aí, não está visualizando, a gente tem aqui a evolução de cotistas desde dezembro de 21, quando a gente lançou o fundo, até julho de 23, né? E a gente, nesse gráfico, pode observar um crescimento bastante acelerado nos últimos aí 12 meses da quantidade de cotistas. Então, a gente começou lá em dezembro de 21 com 1.400 cotistas, e hoje o BODB ele tem mais de 12 mil cotistas, né? Então tem mais de 12 mil CPFs aí que são investidores do BODB,
que é um motivo de muito orgulho para nós aqui na Bocaina, né? A Bocaina Capital é uma gestora independente que, né, tem construído seu nome com base na sua capacidade técnica e profundidade na análise dos investimentos em infraestrutura. Então, a gente ter o nosso veículo com mais de 12 mil cotistas é motivo de grande orgulho para nós e um indicativo de que a gente está conseguindo atingir nosso objetivo, né, que é entregar um retorno bacana, um perfil de risco adequado para o maior número de pessoas físicas aí, para elas conhecerem e terem como parte aí do seu portfólio um investimento nessa classe de infraestrutura. Perfeito. E você falou de precificação de renda fixa, que é às vezes um mercado relativamente inacessível. Eu achei até legal a gente tocar nesse ponto, porque como a gente estava trocando ideia, existe uma dificuldade de pessoas físicas acessarem alguns ativos de renda fixa. Eu acho que as debêntures são meio que às vezes até um bicho de sete cabeças, né, para algumas questões. E como você bem falou, a gente teve evento de Americanas e Light, né, acho que está na carta de gestão de vocês, como tal qual nas grandes maiorias do mercado. Eu que leio bastante relatório análogo, assim, quase todo mundo cita esses eventos, cita como é que tá a maré, baseado no que rolou com isso. O caso da Light até envolve a questão de recuperação judicial, então tem aquelas orientações para o pessoal que é detentor de debêntures da Light em si, né? Mas assim, como é que foi a percepção de mercado de vocês desse ano por conta desses dois eventos? E explica um pouco para o pessoal do mercado, você falou que é complexo, né? Mas né, de uma maneira sintética, como é que funciona a precificação de debêntures e como é que dá para ganhar dinheiro com essa coisa, assim, enquanto gestor? Perfeito, bacana, boa pergunta. Precificação de renda fixa é um negócio meio enjoado, né? Então é bacana a gente poder explorar um pouquinho. Basicamente, a gente tem que ter uma coisa muito importante em ativos de renda fixa, que é a duration, né? Então, quando a gente fala duration, o que é a duration? A duration é algo próximo do que seria um prazo médio. Ela não é o prazo médio especificamente, porque o prazo médio considera apenas as amortizações. Quando a gente fala de duration, a gente está falando também dos fluxos advindos de pagamentos de juros dos ativos de renda fixa. Então, se você tem uma debênture, uma debênture que ela vai ter uma remuneração, por hipótese IPCA, mais 8% ao ano, e ela tem uma duration, vamos supor, por hipótese, uma duration de 5 anos. Então, com essas duas características, a remuneração e a duration, você consegue fazer algumas contas aproximadas para você entender como é que funciona a dinâmica de preços de um ativo de renda fixa. Então, você tem, no nosso caso aqui, o nosso portfólio, que hoje ele está aproximadamente 7,8%, IPCA mais 7,8%, tá? O nosso portfólio. E ele tem uma duration aproximada aí de 6,7 anos, mais ou menos. Então, a duration, ela te dá uma medida de quanto que o preço de um ativo de renda fixa vai variar dependendo de como muda a taxa de juros, né? Então, isso pode ser aproximado também para o portfólio do fundo. Então, você sabendo qual é a taxa média do fundo e qual é a duration média do fundo, isso pode ser uma aproximação de como que a cota patrimonial do fundo vai se comportar dependendo da movimentação de juros. Então, vamos dar um exemplo básico aqui. A gente, durante o primeiro semestre, a gente teve momentos onde as NTNBs elas bateram IPCA mais 6,5%, tá? E as debêntures incentivadas são praticamente todas atreladas também ao IPCA, elas têm muito a NTNB como referência. Então, um papel que tenha uma mesma duration, aí, vamos supor, de 6 anos aproximadamente, vai ter aí a NTNB 2030 como referência. Tá? A NTNB 2030 está 6,5%, e esse papel de renda fixa, essa debênture incentivada, está pagando IPCA mais 9%. Quando essa NTNB cair para IPCA mais 5,5%, como recentemente estava aqui, né, no mês passado, agora já até caiu um pouco mais, você teve uma redução de 1% na taxa, né, na NTNB, e, consequentemente, o papel, a debênture, também cai 1% nessa taxa de remuneração, porque ela tem a referência da NTNB. Então, quando ela sai desse meu exemplo de IPCA mais, exemplo que era IPCA mais 8, né, caiu para IPCA mais 7, depois dessa queda da NTNB de 1%,
você teve uma variação de 1% na taxa, num papel que tinha uma duration, que eu dei aqui de exemplo, 6 anos, né, igual a B30. Então, a B30 caiu 1%, a debenture marcada com referência na B30 também caiu 1%, ela tem lá uma duration de 6 anos. O que isso significa? Isso significa que o preço, o PU, né, o preço unitário de cada debenture, vai variar aproximadamente 6%. 1% da queda da taxa vezes os 6 anos de duration. Isso quer dizer que se você tinha ali um papel que tem um PU de R$1.000 por papel, né, ao ter essa compressão de taxa, você tem uma subida para R$1.060 por PU, por papel. E essa dinâmica de abertura e fechamento de taxa de juros vezes a duration é a forma de você capturar ganho de capital ou perder, né, ou perda de capital com renda fixa. E é por isso que, ao olhar a curva de juros, e aí não é só os juros spot, né? Você comentou no começo, né? Poxa, Campos Neto, junto com o Copom, né, baixaram ali a taxa de juros 0,5%, né, na última reunião, e indicaram aí que a gente vai ter, até o final do ano, pelo menos mais umas 2 reduções da ordem de 0,5% cada, né? Deram esse guidance. O que isso significa do ponto de vista dos papéis, né? Em termos spot, da taxa spot, isso pouco afeta os papéis. O que é importante é observar a perspectiva futura, né, que é refletida na curva de juros reais, no caso das NTNBs e, consequentemente, das debêntures. Então, a movimentação da curva futura de juros é o que vai gerar esse impacto da duration dos papéis de infra, que tende a ser uma duration longa, porque são papéis geralmente com prazos longos, atrelados aos prazos desses ativos, né? Então, você está falando, poxa, financiando uma linha de transmissão que é uma concessão de 30 anos, 35 anos, financiando uma rodovia que tem uma concessão de 30 anos, você vai ter um papel que vai ter ali 15 anos de prazo, 18 anos de prazo, né? Concessão de saneamento, mesma coisa, às vezes, né, 15, 18, em alguns casos 20 anos de prazo. Então, aí a duration ela vai ser algo menor, né, do que isso, geralmente está aí próximo da metade, se for um fluxo mais uniforme. Então, são durations longas, né? Então, o que vale é muito a perspectiva de juros futuro. Então, resumo aqui dessa mini aula de renda fixa aqui, jeito de se ganhar dinheiro com debêntures incentivadas e, consequentemente, com os fundos de infra, né? Mas como que a gente, como gestor, opera esse mercado? A gente busca papéis que tenham um prêmio, né, de spread sobre a NTNB que seja gordinho, que seja robusto, frente ao seu perfil de risco. O perfil de risco tem que estar dentro do que é o mandato do fundo, né? E aí, com isso, a gente adquire esses papéis, ou no caso da Bocaina, né, nós originamos, estruturamos e investimos nesses papéis, coisas que a gente faz proprietariamente, e a gente carrega esse papel ao longo do tempo, esse carrego gera uma rentabilidade. Então, esse é o que a gente chama da rentabilidade por carrego, né? Essa taxa ao longo do tempo, e a gente procura capturar ganhos adicionais através da compressão de taxa, né, que se transforma em ganho de capital, quando a gente tem movimentações na curva de juros. Essa movimentação para o papel, para a NTNB, ela pode advir ou do fechamento da NTNB, então a NTNB é referência, você tem o valor da NTNB mais o spread. O valor da NTNB o yield da B pode fechar, isso gera uma compressão, ou o próprio spread pode fechar também. Então, isso também gera uma compressão. E essa compressão ela se reflete em ganho de capital. Quando a gente olha o que aconteceu no começo do ano, a gente tinha essas duas coisas bastante abertas. As NTNBs chegaram a bater 6, 6,5 para os vértices intermediários e mais longos, e os spreads ficaram muito estressados com os eventos de Americanas e Light. Ainda que, por exemplo, em infraestrutura, né, por exemplo, qual que é o impacto de uma recuperação judicial das lojas americanas na geração de energia de um projeto de um parque solar ou de uma rodovia no Mato Grosso. É pouco impacto, né? Ou quase nada. Então, você tem uma distorção de preços que não se reflete em piora de risco, então isso gera uma oportunidade. E, ao mesmo tempo, você tinha as taxas das NTNBs altas. Então, tinha papéis disponíveis para aquisição, IPCA mais 9, IPCA mais 9,5, com ótimos perfis de risco, né? Então, isso gerou uma oportunidade que acho que é o que
Se você lembrar, quando a gente falou no nosso último encontro, nesse quadro, tinha acabado de acontecer os eventos de Americanas, e a gente estava falando, poxa, como é que isso vai impactar, né? E eu lembro de ter te comentado, não tem um impacto do ponto de vista de deterioração de risco, mas que potencialmente pode acontecer é uma abertura dos spreads, porque a percepção de risco aumenta no mercado inteiro, todos os ativos sofrem. E foi exatamente isso que aconteceu, Eduardo. Todos os ativos tiveram seus spreads de crédito bastante abertos. A gente aqui na Bocaina se preparou para fazer uma oferta pública nova, captar mais dinheiro para o fundo e fazer alocações nesse momento de boas taxas, ainda com um perfil de risco que não tinha piorado. Então, o que nós conseguimos fazer foi exatamente isso. E na nossa alocação, que a gente concluiu agora em julho, a gente conseguiu capturar bons ativos a boas taxas, e isso é um negócio temporário, né? Então, essas distorções, elas acontecem, mas passado um momento de desespero ou de euforia, né, elas tendem a reverter a média a um cenário normal de vida. Então, o que aconteceu é, como a gente previa, esses spreads, essas taxas que estavam muito altas, muito abertas, começaram a fechar. Então, os papéis que a gente adquiriu nessas taxas boas, eles tiveram um ótimo carrego e, além disso, eles já têm gerado ganhos de capital no nosso fundo. Né? Então, papéis que a gente alocou no começo de junho, por exemplo, só de ganho de capital já geraram mais de 5% de retorno, né, em termos absolutos, ou seja, em termos analisados, isso é ainda maior. Então, esse que é o jeito de se ganhar dinheiro com a renda fixa, né? E que a gente procura explorar, estando aqui na cadeira de gestor aí dos fundos de investimento e trazer, né? Esse é o valor que a gente aporta enquanto gestão para os nossos cotistas. Perfeito. E quando a gente olha para esse mercado todo, né, a gente vê que o mercado de debêntures, de um modo geral, né, a gente tem muitas debêntures de empresas, de certa forma ele está conectado, né, com o resto do mercado financeiro, com o resto do mercado, inclusive porque alguns drivers são parecidos e a gente acompanha algumas emissões, né, tipo a Taesa recentemente emitiu algumas debêntures de novo, a gente vê CSN falando emissão, só que é internacional, né, eles querem captar bom no exterior, eu vi que vocês têm papéis de Enalta, salvo engano, na carteira, né? O que ele também emissão agora recente de Aegea, né? Que vocês devem ter acompanhado. Foi uma exatamente. Muito robusta. Uhum. Perfeito. E assim, como que esse mercado ele se conecta com equities, assim? O que vocês olham de empresas? O que vocês, no due diligence que vocês fazem, né? Quando vocês vão carteirar um papel, o que é um sinal verde para vocês e o que é um sinal vermelho, assim, na hora de colocar ou não na carteira? Você falou que vocês têm as percepções de risco, né? Como é que esse mercado ele pode servir para vocês olharem bem para essas questões? Digo porque até tem uns gestores ou alguns analistas que têm uma percepção mais acurada do balanço financeiro, né? Que às vezes por outros sinais externos, que não simplesmente lucro, EBITDA, o cara consegue cantar a bola de falar, essa empresa aqui está passando por mais dificuldades, porque os caras fizeram missão aqui, fizeram tal coisa, e a gente sabe que essas operações, elas sinalizam muito pro futuro de uma companhia, ou de como é que está o mercado, né? Perfeito. Eduardo, aqui acho que a gente tem que fazer uma diferenciação, que acho que quando você tem um cara que é um analista de equities, especificamente, esse é um cara que ele está mergulhado nessa documentação pública de empresas abertas. Né? A empresa, para ter ação listada na Bolsa, ela precisa ter um conjunto de informações disponibilizadas, que é um conjunto bastante robusto. Porém, em infraestrutura, você tem as grandes empresas de infra, né? Que aí elas fazem emissões e captam com spread de 0,5%, de 0,7%. E a gente, na estratégia do BODB, a gente não investe nesse tipo de emissão, porque a gente tem que entregar aquele 1,5% a 2,5% de retorno líquido para o cotista, né? Então a gente tem que investir em papéis que vão estar entre 250 e 350 bases, né? Entre 2,5% e 3,5% acima da B, de forma que a gente pagando nossa taxa de administração, que é de 0,9% ao ano, a gente consiga entregar esse 1,5% a 2,5%. Então, a gente investe em ativos emitidos geralmente por sociedades de propósito específico detentoras de concessões. São concessões ou autorizações, enfim, os ativos de infraestrutura propriamente dito. Então, ao invés de comprar, via de regra, uma debênture, por exemplo, da Equatorial, eu vou comprar uma debênture de uma sociedade de propósito específico que detém a concessão de linha de transmissão da qual a Equatorial é acionista, nesse exemplo. Então, em vez de ser uma emissão
e é uma classificação que eu falo, não é formal, né? Mas em vez de ela ser uma emissão corporativa, onde você toma como base o balanço do emissor apenas, ela é uma emissão de projeto, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você leva em conta aquele perímetro da concessão específica. Então você vai olhar, ao invés de você olhar, poxa, a Equatorial vai ganhar ou não vai ganhar próximos leilões de linha de transmissão, se ela vai continuar com as concessões de distribuição, como é que vai performar a concessão dela de distribuição daqui a 5 anos, que é difícil de prever. A gente olha um negócio mais hermeticamente fechado, que é, poxa, como que esta concessão vai funcionar, essa concessão de linha de transmissão vai funcionar ao longo do tempo. E dependendo do ativo, a gente consegue ter um grau de previsibilidade muito grande de falar, poxa, o fluxo de caixa anual desse cara no ano 12 vai ser tanto, e você consegue, com algum grau de assertividade, ter essa visibilidade. Para a infraestrutura, isso é possível. Obviamente, pegar varejo, por exemplo, você não sabe qual vai ser o fluxo de caixa daqui a 2 anos, né, com precisão. Então, em infraestrutura, isso é possível, e é isso que permite os projetos, as emissões terem um prazo mais longo. E quando a gente vai fazer análise de risco, a gente leva isso daí em consideração. Então, a gente, quando está desenhando um projeto como esse, quando a gente está originando, estruturando, lançando mão dessa capacidade que eu e o time da Bocaina temos de já ter estruturado muitas dívidas em banco ou nas empresas que investem em infra, a gente geralmente dá um mergulho em informações que são informações muito mais profundas ou mais detalhadas do que estão disponíveis para as empresas abertas que têm ações listadas em bolsa. Então, a gente vai assinar lá os contratos de non-disclosure, né, de restrição de acesso à informação, né, e aí a gente vai ter a visão completa da cozinha daquele projeto. E aí a gente contrata engenheiros independentes, por exemplo, para ir avaliar o projeto de engenharia e a capacidade de execução de uma determinada obra de infraestrutura. A gente contrata estudos independentes, por exemplo, de demanda em uma rodovia ou de precificação de tarifa em um terminal portuário, por hipótese, ou uma consultoria independente, né, um estudo independente para analisar o recurso eólico de um parque eólico ou recurso solar, né, um estudo de radiação em um parque solar fotovoltaico. A gente a gente entra bem no detalhe de cada um dos fatores intrínsecos àquele projeto, de forma que eu esteja menos exposto às decisões do management, vamos dizer, e mais amarrado com as características intrínsecas daquele projeto, né? E aí a gente desenha isso de um jeito bem amarradinho, e aí a gente consegue fazer o investimento nessas emissões, que aí elas ficam nesse formato que a gente diz, né, no mercado, no formato project finance, ou seja, onde a emissão, a dívida, ela é paga com os fluxos próprios daquele ativo que ela está financiando, né? E aquilo fica numa estrutura razoavelmente isolada, né? O termo em inglês que o pessoal usa é ring-fenced, de forma que ela seja pouco afetada por fatores, né, exógenos àquela geração intrínseca de caixa daquele ativo. Então, esse é o tipo de análise que a gente faz com respeito a cada um dos ativos que a gente investe. Via de regra, essa avaliação do ativo é um pouco independente até do acionista. Então, às vezes, você pode ter um acionista muito bom com um ativo que não é muito bom embaixo, e aí a gente não vai financiar esse ativo, muito embora, do ponto de vista de risco, a gente adoraria ter o risco do acionista. Vai ter situações inversas também, onde você tem acionistas que não são tão robustos, mas que têm um ativo muito bom, um projeto, né, de infraestrutura muito bom, do qual eles são acionistas, e aí a gente vai sempre analisar o mérito de cada projeto, o mérito de cada ativo gerador de caixa, antes da gente adquirir um papel desses para o nosso portfólio no BODB e em qualquer outro fundo que a gente rode aqui na casa dentro desse perímetro de infraestrutura. Tá ótimo, então, brigadão pela sua participação aí, pelas suas ideias, o Gabriel, brigadão pelo pessoal da Bocaina aí que aceitou participar. Então, se vocês aí que assistiram tiverem curiosidades, podem, esse slide aqui que eu trouxe, esse PDF que eu trouxe e os assuntos que a gente citou, então mais detalhes você podem acessar a última carta de gestão deles aí, dar uma olhada no site da Bocaina se vocês quiserem dar uma olhada em como é que funciona o fundo. E
obviamente ele é um veículo potente e precisa acessar em um mercado que é bem, como o Gabriel falou, e como todo mundo sabe, o mercado de debêntures tende a ser um pouco mais restrito e até às vezes especialmente investidores pessoa física tem um pouco de dificuldade para acessar. Mas muito obrigado aí pela sua participação aí, pela oportunidade, e obrigado também para todo mundo que assistiu. Se você assistiu aqui até o final, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal aqui do Suno Notícias. Se você é novo, né, se inscreve por aí, e também sempre acompanha a nossa live das 19 horas, que todo dia a gente troca um pouco mais de, troca um pouco menos de ideia para essa questão de renda fixa que a gente trouxe aqui, mas a gente sempre traz alguns gestores também, eventualmente, na live. Então, acompanha a gente lá todos os dias. Brigadão, Gabriel, e tchau, tchau aí para todo mundo que está assistindo a gente, viu? Obrigado, Eduardo. Prazer. Tchau, tchau. Fechou, gente. Tchau, tchau.